Olá, eu sou o Samuel Fernando, eu venho como apresentador do resumo Relação entre Engajamento, Sucesso Acadêmico e Habilidades Sociais no Ambiente Universitário. A manufatura desse resumo original foi feita por mim e pelo meu colega Gabriel Capato, que é graduado em Psicologia. Nós pensamos em partir do pressuposto de que há uma relação direta, situada por Pereira, Papagiorgio e Zumbrum, entre o engajamento de um indivíduo no ambiente universitário e a qualidade do ensino. Então, é um fator que muda o resultado final de uma vida universitária, tanto na qualidade em si como nas consequências posteriores. Pensando nisso, a gente conseguiria então identificar os fatores que podem definir de maneira qual e quantitativa esse engajamento? E além, a gente consegue pensar, por meio do tema de habilidades sociais, muito desenvolvido por Delprete e Delprete no Brasil, em como auxiliar no estudo desses fatores no ambiente nacional, para dar uma melhor noção de como isso funciona aqui. E daí, com isso, nosso objetivo foi trazer à tona a literatura, pensar o que já se fala sobre isso, sobre o engajamento no contexto universitário, para relacionar essas variáveis relevantes, entender quais elas são, e propor ideias e hipóteses para futuras pesquisas. A ideia aqui é abrir uma discussão. Então, para isso foi realizada uma pesquisa bibliográfica, usamos os termos engagement, college e classroom, também seus pares em português, engajamento, universidade, sala de aula, e posteriormente foi introduzido material sobre o tema de habilidades sociais, que é o tema de Delprete, que é muito trabalhado na área de pesquisa e comportamento no Brasil, e tem boas evidências e é constantemente atualizado. E o que a gente encontrou? A gente percebeu que há sim uma série de fatores, três principais assim, que são a motivação, é um fator mais intrapessoal do aluno, mas é influenciada, a percepção de suporte, ou seja, como que eu sinto que o ambiente universitário no qual eu me encontro me dá recursos para me manter engajado, e também a sensação de pertencimento, que aí volta para um aspecto mais intrapessoal. Quando a gente coloca esses aspectos, você vai ter uma subdivisão, inclusive, desse engajamento em partes mais cognitivas, emocionais e comportamentais. Então, a gente consegue traçar, a partir do que a literatura já traz, principalmente de Redmond, o que define esse engajamento. Então, ele vai ser um conjunto desses três aspectos. Tem já uma série de questionários, alguns a gente pode procurar para ver se são validados no Brasil, mas os mais condizentes ainda não são. E pensar, esse engajamento sendo um construto diretamente ligado ao sucesso acadêmico, ele vai ter fatores que vão demandar muito interesse da academia, de nós, membros do ambiente acadêmico, para aumentar esse engajamento. Só que para isso, a gente tem que entender, esse modelo se repete no Brasil? Então a discussão que eu trago a gente tem pouca literatura brasileira sobre quais são os determinantes para o engajamento de um estudante no ambiente universitário, desde a graduação até o final do pós-doc. Desde a sua participação como pesquisador, só uma graduação ou um MBA, tudo isso depende de determinantes que a gente precisa identificar aqui. E dá para a gente partir do pressuposto de que as habilidades sociais elas são base consistente para o engajamento e pensar como que a gente pode construir uma pesquisa consistente que busque entender os determinantes para o engajamento no ambiente universitário, utilizando como base a relação que isso tem com as habilidades sociais, com as habilidades baseadas que os autores escrevem em classes comportamentais, né? Que são, eu vou citar algumas aqui, comunicação, falar em público, coordenar grupo, expressar afeto, tudo isso vai influenciar nesses determinantes e nós temos material para isso. Nós podemos partir desse pressuposto para identificar esses fatores coletivos, fatores que estão ligados a instituições, fatores intrapessoais que estão mais ligados ao desenvolvimento do indivíduo e suas habilidades sociais, para a gente entender qual é o papel que isso tem na qualidade do engajamento. A nossa conclusão é que é um papel crucial, mas que a gente precisa reproduzir esses estudos com uma amostra populacional brasileira, para que a gente consiga trazer essa temática à tona, mas também colocar ela como um campo de pesquisa para melhorar o ensino no Brasil, tanto o ensino universitário quanto o ensino mais fundamental.